Estudo de número 2, Daniel, capítulo 2. A interpretação do sonho de Nabucodonosor. Texto áureo. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daniel, capítulo 2, versículo 28. Introdução. O segundo capítulo do livro de Daniel apresenta uma cena dramática e decisiva. O poderoso rei Nabucodonosor, atormentado por um sonho, desafia toda a sua corte, exigindo não apenas a interpretação, mas também a revelação do conteúdo esquecido. Diante da limitação humana, Deus manifesta seu poder através de Daniel, trazendo não apenas a solução do mistério, mas também uma poderosa mensagem escatológica. Todos os reinos humanos são passageiros, mas o reino de Deus é eterno. Esta lição nos ensina que a verdadeira sabedoria vem do alto e que Deus governa soberanamente sobre toda a história. Primeiro ponto: a crise do sonho misterioso. Daniel, capítulo 2, versículo 1 ao 13. O segundo capítulo de Daniel abre com uma crise que abala a corte da Babilônia. O rei Nabucodonosor tem um sonho perturbador que ele não consegue compreender. A gravidade do sonho e a incapacidade dos sábios babilônicos em interpretá-lo cria um cenário de tensão extrema. Deus, em sua soberania, usa essa situação para revelar sua sabedoria superior e exaltar seu servo Daniel. Esta crise inicial ilustra como Deus usa as circunstâncias mais desconcertantes para cumprir seus planos e manifestar sua glória. Item de número 1. O pavor de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo de então, é atormentado por sonhos enviados por Deus. O seu espírito inquieto demonstra que, por mais poderosos que sejam os homens, eles continuam vulneráveis à ação soberana do Altíssimo. O sonho, embora esquecido ou não revelado totalmente pelo rei, gera uma inquietação insuportável. Este episódio nos ensina que Deus é capaz de abalar até os corações mais endurecidos, usando meios espirituais para chamar a atenção dos poderosos da terra. É um lembrete de que nenhuma posição humana oferece proteção contra a ação direta do Senhor. Como está escrito, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Jó, capítulo 33, versículo 14. Item de número 2. Os sábios falham na resposta. Daniel, capítulo 2, versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. A ordem de Nabucodonosor é radical. Ele exige que seus sábios revelem não apenas a interpretação do sonho, mas também o próprio conteúdo do sonho, algo
humanamente impossível. A resposta dos sábios expõe a limitação da sabedoria humana sem o auxílio de Deus. Eles admitem: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. Daniel, capítulo 2, versículo 10. Esta humilhação pública da elite babilônica prepara o terreno para que Deus demonstre que sua sabedoria excede em muito a dos homens. Também ensina que os sistemas do mundo, por mais avançados que pareçam, são impotentes diante das questões espirituais profundas. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Provérbios, capítulo 21, versículo 30. Item de número 3. O decreto de morte dos sábios. Daniel, capítulo 2, versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Diante da frustração, Nabucodonosor decreta a morte dos sábios, uma decisão extrema que ameaça inclusive a vida de Daniel e seus amigos. Em meio à ameaça de destruição, Deus cria uma oportunidade para manifestar seu poder. A crise, que parecia destinada a destruir os servos de Deus, torna-se o palco para a sua glorificação. Muitas vezes, o povo de Deus se vê em situações aparentemente desesperadoras, mas é justamente nessas horas que o Senhor prepara grandes vitórias. Daniel nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, podemos confiar na intervenção divina e na revelação de Deus, como escreveu o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo de número 23, versículo 4. Segundo ponto, a busca por sabedoria divina. Daniel, capítulo 2, versículo 14 ao 23. Diante da ameaça de morte que pairava sobre ele e seus amigos, Daniel nos ensina um princípio essencial da vida espiritual. Quando os recursos humanos falham, devemos buscar a intervenção do Deus Todo-Poderoso. Em vez de se desesperar ou reagir com violência, Daniel escolheu recorrer à oração, demonstrando confiança na sabedoria divina. Sua atitude revela o caminho seguro diante das crises, a busca humilde, perseverante e confiante na revelação de Deus. O capítulo 2 de Daniel ensina que a oração é o segredo da vitória do crente em tempos de prova. Item de número 1. A prudência na conduta. Daniel, capítulo 2, versículo 14. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Diante da sentença de morte, Daniel não se precipitou nem se deixou dominar pelo medo. Sua abordagem foi marcada por prudência e sabedoria. Ele procurou compreender a situação antes de agir, demonstrando serenidade e domínio próprio. Além disso, sua fé em Deus era tão firme que, em vez de sucumbir ao pânico, Daniel procurou uma solução fundamentada na oração. Este comportamento nos ensina que, mesmo em meio às crises mais ameaçadoras, o servo de Deus
deve manter a calma, agir com sabedoria e confiança que o Senhor tem um plano superior. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios capítulo 22, versículo 3. Item de número 2. A eficácia da oração. Daniel capítulo 2, versículo 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Daniel compreendia que a situação só poderia ser revertida por meio de uma intervenção sobrenatural. Ele convocou seus amigos para um tempo de oração e intercessão intensa, buscando a misericórdia do Deus do céu. O fato de Daniel não tentar resolver o problema sozinho destaca a importância da oração coletiva e da comunhão entre os santos. Em momentos de crise, unir forças espirituais é fundamental. A oração de Daniel e seus amigos foi ouvida e Deus revelou o mistério em uma visão noturna. Isso nos mostra que a oração não é apenas um ritual, mas o canal que nos conecta ao poder revelador do Deus soberano. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Item de número 3. Resposta e adoração. Daniel capítulo 2, versículo 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. Antes mesmo de se apresentar diante do rei, Daniel louvou a Deus pela revelação recebida. Sua primeira reação não foi a autopromoção, mas a adoração. Ele reconheceu que toda a sabedoria pertence ao Senhor e que todo o poder vem de Deus. Essa atitude de gratidão imediata revela a profundidade da sua relação com o Altíssimo. Daniel sabia que as vitórias espirituais devem ser atribuídas exclusivamente a Deus. O crente que busca a intervenção divina também deve cultivar um coração agradecido, reconhecendo que todas as bênçãos, livramentos e respostas vêm da mão misericordiosa de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Terceiro ponto, a glorificação do Deus soberano. Daniel, capítulo 2, versículo 24 ao 49. O desenrolar do capítulo 2 culmina na revelação do sonho e sua interpretação, concedidas por Deus a Daniel. Esse momento não apenas salva a vida dos sábios da Babilônia, mas também exalta o nome do Deus de Israel perante o rei Nabucodonosor. Daniel, agindo com humildade, reconhece que a sabedoria e a revelação pertencem exclusivamente a Deus. A fidelidade de Daniel se torna uma oportunidade de testemunho público da soberania divina, revelando que Deus governa soberanamente sobre o presente e o futuro nos reinos da terra. Item de número 1. A revelação e interpretação do sonho. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário resplendor, estava em pé diante de ti,
e a sua aparência era terrível. Daniel revela o conteúdo do sonho, uma imensa estátua composta por diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro, representando sucessivos reinos que dominariam a história mundial. A cabeça de ouro simbolizava o Império Babilônico, o peito e braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze, o Império Grego, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, o Império Romano e seus desdobramentos. A precisão da visão impressiona o rei, pois Daniel descreve exatamente o que ele viu, sem que tivesse sido informado previamente. Este episódio prova que Deus revela o futuro conforme sua vontade e que todos os reinos humanos são passageiros diante do reino eterno do Senhor. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10. Item de número 2. O triunfo do reino de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. No sonho, uma pedra cortada sem auxílio das mãos humanas atinge a estátua e a destrói completamente. Essa pedra simboliza o reino de Deus, que surgiria sem intervenção humana e se estabeleceria para sempre, substituindo todos os reinos terrenos. Daniel anuncia que, ao final da história, o reino do Senhor triunfará absoluta e eternamente. Este tema ecoa ao longo de toda a Escritura, culminando na proclamação do reino de Cristo no Novo Testamento. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Para os crentes, essa visão traz esperança e encorajamento, embora os sistemas humanos pareçam dominar hoje, é o reino de Deus que prevalecerá no final. Item de número 3. O reconhecimento da soberania de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. O impacto da revelação foi tão profundo que Nabucodonosor, um rei orgulhoso e idólatra, se prostra diante de Daniel e reconhece o Deus dele. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudertes revelar este mistério. Daniel capítulo 2, versículo 47. Embora a fé de Nabucodonosor ainda estivesse longe de ser completa, este momento representa um reconhecimento público da soberania divina. Daniel, por sua fidelidade, torna-se instrumento de glorificação do nome do Senhor. Assim também, a vida dos crentes hoje deve apontar para Deus, levando outros a reconhecer sua grandeza por meio do nosso testemunho.
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Aplicação pessoal. Em tempos de crises e incertezas humanas, ore com perseverança e confie plenamente no Deus que governa a história. Nada foge do seu cuidadoso olhar.